há aqui um maior isolamento, não é? Portanto, e a pandemia, claro que nos veio dar aqui um empurrão significativo, não é? Porque durante muito tempo foi a única forma das pessoas comunicarem, mas obviamente tornou os jovens mais dependentes deste tipo de comunicação. E o que nós temos é muitas vezes um isolamento, não é? Jovens fechados nos quartos a comunicar através destas vias, não é? Onde os pais têm muito pouco controle, não é? Portanto, em tempos já houve outras preocupações semelhantes, não é? As preocupações, por exemplo, com o tempo excessivo à frente da televisão, depois foi o tempo excessivo à frente do computador e havia as recomendações, por exemplo, para estes equipamentos estarem só em partes comuns da casa, não é? Mas sobre o telemóvel os pais têm muito menos controle, portanto, neste momento a maioria dos pais não faz ideia a que tipo de conteúdos, por exemplo, é que os jovens acedem e como é que lidam, de facto, com aquilo que observam nestes dispositivos, não é? Portanto, além de termos este isolamento, esta incapacidade neste momento, ou maior dificuldade na relação interpessoal, no convívio ao vivo, digamos assim, não é? Portanto, nós temos também níveis de ansiedade que começam a aumentar e este estudo também nos vem alertar para isto, uma propensão maior, por exemplo, ao ciberbullying. Portanto, são tudo sintomas que começamos a sentir, não é? E a percepcionar nos nossos jovens, uma dificuldade também no desenvolvimento de competências relacionais, se assim podemos dizer. Madalena, é uma preocupação real. Aliás, a adição aqui ao jogo online, por exemplo, é uma das grandes preocupações na atualidade, não é? Isto tanto em adultos como em jovens. Portanto, é de facto uma coisa transversal, esta adição ao jogo online ou aos jogos online. E aqui falamos de todo o tipo de jogos, obviamente, em algumas faixas etárias, se calhar falamos em apostas, não é? Que também tem aumentado muito a sua utilização. Portanto, nos jovens falamos de todo o tipo de jogos e muitos jogos em rede também, o que faz com que muitas vezes passem horas à frente destes dispositivos, ultrapassando tudo aquilo que são as recomendações da OMS, de facto, face ao uso de dispositivos eletrónicos. Portanto, falamos às vezes em 4 ou 5 horas em jogos, seja em rede ou não, portanto, que ultrapassa largamente aquilo que é o recomendado e estamos aqui, de facto, perante aquilo que começa a ser uma adição com todas as consequências que as adições têm para a vida do ser humano. Claro que sim, não é? Esta questão dos influencers, não é? Daquilo que é publicitado, divulgado por estas pessoas que fazem disto também profissão, muitas delas, não é? Portanto, é uma das grandes questões que nos preocupa enquanto sociedade neste momento, não é? Quais são, de facto, as influências, não é? Que estão a ser passadas a estas crianças e jovens que estão numa fase de aprendizagem. É isto que nós também precisamos de perceber. Eles estão ainda em desenvolvimento, aliás, o seu cérebro está ainda em desenvolvimento. Portanto, é uma fase crucial para qualquer tipo de desenvolvimento, qualquer tipo de patologia, não é? Portanto, claro que nós deveríamos ter, mas isto é uma questão, de facto, muito difícil de regulamentar, não é? É exatamente por isso que nós ainda temos pouco trabalho feito neste sentido. Mas claro que é uma preocupação muito grande e aqui o que nós sensibilizaríamos, não é? E aquilo que pode ser feito neste momento é sensibilizar os pais, não é? Não para a proibição, portanto não vamos conseguir nada dessa forma, mas para a educação, para a sensibilização, para compreender exatamente o que é que os filhos veem e observam, que tipo de pessoas, por exemplo, é que seguem, que tipo de conteúdos consomem, que tipo de jogos é que eles fazem, é que eles jogam online. Portanto, e é aqui que nós temos que atuar pela informação, pela prevenção, e isto começa desde muito cedo, não é? Nós não chegamos aqui, por exemplo, à adolescência ou ao início da idade adulta, aqui os jovens, e achamos que uma proibição, por exemplo, vai resultar. Não vai resultar, até porque os pais não passam o tempo todo com os seus filhos, não é? Portanto, eles acedem à internet nos mais variados sítios e com os mais variados dispositivos. Portanto, não é desta forma que nós conseguiremos fazer alterações, mas sim começarmos a pensar isto em fases muito precoces, não é? Muito precoces ao nível do desenvolvimento, naquilo que é a exposição, e não é só a exposição das crianças e jovens a este tipo de conteúdos e dispositivos eletrónicos, não é? Mas também até das próprias famílias e das próprias escolas. Lembremos que durante muito tempo nós fizemos um trajeto de introdução da tecnologia nas escolas, por exemplo, não é? A tecnologia está presente em todas as famílias, as famílias estão juntas e estão em uso do telemóvel, portanto, enfim, isto é toda uma questão que nós temos que refletir. É uma tendência que vai muito além